Olá, André aqui, e concorda que tem dias em que a gente não dá conta da coisa? Não dá conta de tudo que planejou, não reage como gostaria, não tem disciplina que prometeu que teria, não consegue sustentar aquela versão de você que na sua cabeça você já deveria existir. E é aí que muita gente pesa a mão, se cobra, se compara, se chama de fraca, de desorganizada, de perdida, como se fosse só uma questão de esforço. Como se fosse só fazer direito que tudo se resolveria. Mas a verdade é que ninguém sustenta esse nível de exigência, gente, o tempo todo. E mesmo assim, muita gente vive como se tivesse que sustentar, como se só pudesse se respeitar quando acerta, como se só pudesse se reconhecer quando performa muito bem. E isso vai criando um tipo de relação consigo mesma que cansa e cansa muito. Porque qualquer erro vira motivo já para você se diminuir, qualquer falha vira prova de que ainda não é o suficiente. Qualquer oscilação já vira um problema. Gente, e aos poucos você para de se tratar com respeito. Você começa a funcionar, mas não se acolhe. Você resolve coisas, mas não se escuta. Então você segue em frente, mas você não se reconhece. E isso tem o quê? Um custo. Porque viver assim, gente, é viver sempre em dívida com você mesma. Ai, que saco! Por isso que quando se fala em se amar, muita gente torce o nariz, né? Parece superficial, parece vazio, parece coisa que não sustenta na prática. Só que amar quem você é e principalmente quem você dá conta de ser hoje não tem nada de superficial. É um tipo de honestidade. É reconhecer os seus limites sem transformar isso em desculpa, mas também sem transformar isso em ataque. É entender que você não vai dar conta de tudo, você não vai reagir sempre do jeito ideal, não vai acertar sempre, não vai estar bem todos os dias. E isso não te diminui. O problema não é errar, é o que você faz com você depois que você erra. Tem gente que erra e aprende. E tem gente que erra e se destrói por dentro. Gente, isso muda completamente o caminho. Autoamor não tem a ver com se achar incrível o tempo inteiro. Não, não é isso. Tem a ver com pertencimento. Parar de viver tentando se encaixar o tempo todo. Em lugares, em relações, em padrões que exigem uma versão sua que não é sustentável. É parar de se moldar para caber, porque isso cansa para um cacete. Cansa sustentar a imagem, cansa tentar agradar, cansa ficar fingindo que tá, ai não, tá tudo bem, quando na verdade não tá. E com o tempo, você vai se distanciando, sabe de quem? De você mesmo. Você vai se tornando funcional, mas não necessariamente verdadeira. E quando você não se reconhece mais, qualquer validação externa vira necessidade, porque você já não se sustenta por dentro. Então, por isso que o autoamor, no fim, não é sobre elogiar. É sobre se conhecer, saber como você funciona, o que te afeta, o que você evita, o que você repete, o que você tolera além do que você deveria. E isso não é confortável, a gente sabe que não é. Porque olhar para si sem filtro, mostra coisas assim que você preferiria não ver, com certeza. Mostra o que? Insegurança, mostra contradição, mostra medo, mostra limite, mas também mostra verdade. E é a partir disso que alguma coisa começa a mudar. Não porque você virou uma pessoa diferente,
mas porque você começou a se tratar diferente. Com mais consciência, com mais respeito. Amar quem você dá conta de ser hoje não é se acomodar. É parar de se violentar enquanto tenta melhorar. Porque tem gente tentando evoluir, se tratando, gente, pior do que trataria qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa. E isso não sustenta. Não dá para construir nada sólido partindo de rejeição constante. Tem dia que você vai estar muito bem. Tem dia que não. Tem dia que você vai ter clareza. E tem dia que você vai se perder de novo, vai vir aquela névoa na frente, mas isso faz parte. Você não precisa se abandonar toda vez que isso acontece. Talvez o tipo de amor mais urgente não seja aquele que só aparece quando você acerta, mas aquele que continua mesmo quando você ainda está no meio do processo. Errando, ajustando, tentando de novo, porque no fim o auto-amor não é sobre se colocar acima de tudo. É sobre não se deixar para depois o tempo inteiro. E se esse episódio está fazendo sentido para você, aproveita já para compartilhar aí com alguém que anda se cobrando mais do que se respeitando. Que você tenha um dia abençoado, próspero, cheio de êxitos e um beijo no seu coração.